Ó, a primeira pergunta aí, ó, como faço para tomar o lugar do engenheiro da minha obra? Você já está com o pensamento errado aí, cara. Tomar o lugar do outro não é com esse pensamento que a gente cresce, não. O que se deve tomar cuidado para reforma financiada? Bom, a primeira coisa é você colocar na planilha tudo que vai ser feito na reforma, né? Porque tudo que você fizer que está fora da planilha, você não vai receber por aquilo. Então, tudo que você fizer que estiver fora da planilha da caixa ali, que você estipulou, você vai ter que combinar com o seu cliente. Se você não colocou ela na planilha, aí você precisa fazer essa negociação com o cliente e receber por fora. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, reforma. A gente costuma falar que é uma caixinha de surpresa. Por quê? Você vai quebrar para ampliar, para reformar, e provavelmente vai encontrar alguma coisa que não está no seu escopo de execução. E o ideal é você pegar e colocar uma cláusula no seu contrato para que isso não venha te prejudicar. Por exemplo, você coloca uma cláusula falando que caso aconteça algum imprevisto, você deverá passar um orçamento relacionado àquilo, que se tiver alguma modificação durante a reforma, o cliente tem que arcar com a diferença desse custo também. Isso acontece muito em reforma. Você começa a obra de um jeito, no meio da obra o cliente quer fazer alterações e acaba que o serviço aumenta, dá mais dor de cabeça, causa mais problemas, que tem que quebrar outras coisas e assim por diante. Então presta muita atenção em relação a isso. Melhores formas de prospecção de clientes para serviços de engenharia. O Henrique, é o seguinte, cara, não existe vamos dizer assim, faz isso que vai dar certo, faz uma coisa, não existe uma coisa, entendeu? É isso que eu quero dizer. Você tem que fazer um conjunto de coisas. Muita gente acha que, eu preciso fazer isso. Um detalhe, não é um ponto assim que determina a captação de cliente, é um conjunto. Você tem que ter um bom produto, você tem que ter uma boa execução de obras, você tem que ter uma boa equipe, você tem que saber a forma de captar esse cliente. Tem N coisas que eu posso citar aqui sobre isso. Como calcular a mão de obra para não errar? O Anderson, né? O Anderson Dias perguntou, como calcular a mão de obra para não errar? Bom, eu costumo fazer o seguinte, obra nova, eu chamo a minha equipe, sento com ela e falo, nós temos que fazer essa casa tem, sei lá, 150 metros quadrados, o telhado vai ser assim, vai ser platibanda, vai ser piso porcelanato, e eu explico tudo que vai ser feito naquela casa ali. E em cima disso a gente vai estudando o preço juntamente com a equipe, tá? Eu tenho um pedreiro que é líder da equipe dele, não chega a ser mestre de obra porque ele põe a mão na massa. Geralmente o mestre de obra não põe a mão na massa de fato, então ele é um líder da equipe dele ali. E a gente senta e conversa e negocia a mão de obra, entendeu? É tudo negociado. É claro que a gente tem um valor de referência. Eu sei quanto custa um metro quadrado de alvenaria, eu sei quanto custa um metro quadrado de reboco, sei quanto que custa para fazer a concretagem, fazer a escavação da fundação, para fazer a forma, desforma, chapisco. A gente tem todos esses números aqui na empresa por obras passadas que a gente fez. Então isso ajuda muito. Não tem uma fórmula mágica, você tem que ter uma base de cálculo que você faz previamente com o seu histórico de obras executadas e com essa base de cálculo você pega e senta com a sua equipe de mão de obra e alinha com eles, entendeu? Geralmente a gente tem equipes diferentes para fazer a parte cinza da obra que a gente fala, que é o grosso, fundação, pilar, alvenaria, reboco e assentamento de contramarcos, portais, essas coisas. A gente tem uma equipe para isso. A gente tem outra equipe para ir lá e fazer o acabamento, para fazer o contrapiso
e o assentamento do piso e azulejo. Por que 2 equipes? Porque eu profissionalizei essas pessoas para elas executarem o que elas são boas para executar. Se eu pego um cara de acabamento, um azulejista, né, que cobra, sei lá, R$30 o metro quadrado do piso assentado, e colocar ele para fazer escavação, cara, eu estou desperdiçando uma mão de obra qualificada em um serviço que eu posso colocar uma pessoa menos qualificada ali. Então eu tenho que saber determinar isso, eu tenho que saber dividir isso no meu negócio. Espero que você tenha entendido essa questão de como calcular a mão de obra, ajustar a questão da equipe da obra é importante também. Beleza, Anderson? Já trabalhou para construtora? Sim, eu tive 4 anos e pouco de estágio e durante esse tempo eu trabalhei em uma construtora aqui da cidade e para mim foi uma escola. Foi uma escola trabalhar nessa construtora. Eu cheguei a trabalhar de encanador, dentro do estágio eu trabalhei de encanador, dentro do estágio eu trabalhei de eletricista, então eu gostava de pegar de pôr a mão na massa ali mesmo. Depois vocês procuram no meu feed, tem um vídeo lá, eu trabalhando com um encanador, que hoje é parceiraço meu de obra, e eu fiz um estágio dentro de uma construtora. Saí dessa construtora depois que eu formei, e aí eu logo abri a minha. Então, como engenheiro, eu nunca trabalhei para ninguém. A Caixa poderá em breve exigir projetos em BIM de obras financiadas? Gustavo, eu acredito para a obra financiada, não. Mas para as obras que a Caixa financia em relação a grandes obras, né? Agora, para nosso setor de casas financiadas, aquisição e construção, que é uma casa isolada, eu acredito que ainda não seja exigência da Caixa. Na sua empresa, os financiamentos são feitos apenas pela Caixa ou trabalha com outros bancos também? Até hoje, a gente fez apenas um financiamento fora da Caixa Econômica Federal, que foi pelo Banco do Brasil, mas foi uma casa que a gente executou e depois vendeu. Então, porque como a gente trabalha com obra, e a única, pelo menos o que eu conheço, o único banco que financia execução de obra é a Caixa Econômica. Então, por isso, da gente trabalhar 99% das nossas obras com a Caixa Econômica. No começo, quando você abriu sua empresa, como você fez para captar os primeiros clientes? Foi difícil? Foi muito difícil. Só que eu estava até analisando isso esses dias, quando eu comecei a montar essa live, que eu vou fazer no dia 8 de outubro, e eu estava observando alguns detalhes que eu acho que fez a diferença. Que foi o seguinte, no meu começo, quando eu pegava um serviço para executar, eu fazia o meu melhor naquele serviço. Por exemplo, eu fui contratado uma vez para executar uma tubulação de incêndio. Eu ainda estava no estágio, não tinha minha empresa, e eu ainda estava no estágio. E quando eu fui executar essa tubulação de incêndio dentro de um galpão, né, eu e um encanador, eu trabalhei cavando buraco, fazendo de tudo lá. E como eu tinha um conhecimento técnico e teórico, eu dei uma assessoria gratuita para a dona dessa obra. Então, naquele momento ali, acabou que eu fiz uma certa amizade com a dona dessa obra e depois disso eu executei várias obras para essa pessoa. Então, quando a gente se dedica a executar um serviço pequeno, com a maior dedicação possível, trabalhar com excelência, entregar um serviço de qualidade, a gente abre novas portas para a gente depois, entendeu? E sempre que eu estava com um cliente, isso eu vejo muita pessoa fazer esse erro, que eu vou falar agora, que é o seguinte, você está na frente de um cliente para fechar um negócio. Naquele momento ali, você não pode pensar em mais nenhuma obra, em mais nenhum cliente, porque para aquele cliente, ele só pensa em resolver o problema dele. Ele não quer saber se você tem problema ou não de captação de clientes, se você está precisando de mais obras.
ele não quer saber nada disso. Então foca em dar atenção para aquele cliente que está na sua frente. E eu vejo muitas pessoas, na hora que está negociando com o cliente, já perguntam o seguinte, mas o seu primo não quer fazer uma casa, você não tem mãe, não tem, sei lá, parente que quer construir também. Então a pessoa está preocupada mais no próximo, nem fechou com aquele ali ainda, mas a pessoa está preocupada mais com o próximo cliente que vai vir do que realmente com aquele cliente que está ali na sua frente. Então valorize o cliente que está ali na sua frente, dê atenção a ele, faça o melhor por ele naquele momento. E depois que você atender ele, entregar um resultado excelente, aí sim você vai pedir indicação, vai falar para ele de um plano de recompensa e várias coisas que você pode trabalhar em relação a isso, para captar mais clientes, entendeu? Como lidar com o seu chefe, engenheiro que quer que você faça algo que a equipe não consiga? Pouca mão de obra e muito serviço. Boa pergunta, Júnior. Você tem que criar alguns parâmetros. O que seriam esses parâmetros? Por exemplo, eu tenho... Quantas equipes que a gente tem de obra hoje? Mais ou menos umas 6 equipes de obra. E eu tenho o parâmetro, eu tenho as métricas, o que cada uma dessas equipes consegue executar. Por exemplo, eu tenho um pedreiro e um servente trabalhando em uma obra. Essa equipe, ela demora 2 meses para me entregar uma casa de 60 metros quadrados. Eles demoram 2 meses para me entregar essa casa a ponto de pôr piso e pintura. 2 meses, beleza. Outra equipe, um pedreiro e um servente, executa a mesma casa, mesma planta, mesmo projeto em 45 dias. Então, qual é o problema? O problema exclusivamente a mão de obra. Então, se você não tem esses parâmetros, olha, tal pedreiro executa mais rápido do que o outro, você não consegue medir. Se você não consegue medir, você não consegue melhorar. E depois que eu comecei a identificar isso, eu comecei a identificar que o pedreiro que rende menos, ele chega 1 hora atrasado na obra, ele vai embora mais cedo, ele fica mais tempo fazendo hora de almoço, ele gasta mais horas com outras coisas do que realmente trabalhando. Ele conversa mais, ele perde tempo e acaba que a produção dele é menor, porque a hora trabalhada dele não é igual do que a outra hora trabalhada do outro funcionário. Então a gente tem que ter essas métricas para poder conversar com o seu chefe ou então mesmo para você melhorar o seu negócio. E daí você vai comparar um com o outro e realmente explicar, olha, essa pessoa ganha menos, executa em maior prazo, então consequentemente ela ganha menos. Mas por quê? Porque ela chega atrasada, porque ela sai mais cedo, por conta disso e disso e disso. Então você sabe identificar os problemas. Se você sabe identificar, você sabe melhorar. E você vai tomar uma decisão a partir dessa métrica que você acabou de criar, entendeu? Que antes não existia. Como angariar funcionários? Rafael, seguinte, melhor forma de você contratar funcionários é fazendo uma boa entrevista, é fazendo uma entrevista de forma que você consiga captar, atrair funcionários que estão alinhados à sua filosofia do seu negócio, à missão do seu negócio. Porque não adianta você ter um negócio e o seu funcionário que trabalha lá com você 8 horas por dia e ele não sabe a missão do seu negócio, né? Então você tem que identificar isso, você tem que contratar desde o primeiro dia de contratação, você tem que alinhar isso com os seus funcionários, entendeu? Isso é muito importante. Dá para começar sem experiência? Dá para começar uma empresa sem experiência? Cara, para você começar uma empresa, se você não sabe alguma coisa, você pode contratar quem sabe. Mas aí eu te pergunto uma coisa, você tem recurso para isso? Você tem recurso para segurar a sua empresa até ela dar lucro, contratando pessoas que saibam executar o que você não sabe? Você tem que me falar isso. Uma opção é a seguinte,
Ao invés de você começar uma empresa do zero, sem experiência, chame um amigo que tem experiência, que trabalhou, fez estágio, que tem experiência em alguma área que você quer focar a sua empresa. Chama ele para ser seu sócio, monta uma sociedade e você vai aprender com o tempo. E ao longo desses quase 5 anos de empresa que eu tenho, eu entendi que a parte técnica de execução de obra é, sei lá, 5% do que eu vejo todo dia. O meu dia a dia, parte técnica é 5%, a parte de execução de obra, 5% do que o todo. É muito mais a parte de captação de cliente, gestão de negócio, gestão financeira, contratação de funcionário, gestão de pessoas, contabilidade. É muito mais isso do que realmente a parte de obra. É muito mais a parte estratégica do negócio. Você tem que pensar na estratégia do seu negócio diariamente. Não pensar igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, você tem que saber onde a sua empresa vai estar ano que vem, onde a sua empresa vai estar daqui 3 anos, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Entendeu? A minha empresa, pega ali, ó, Guilherme, certificado Top of Mind. A minha empresa ganhou um certificado Top of Mind de... acho que foi, não sei se é de Minas Gerais, o que é, por conta do reconhecimento que a gente tem, da excelência do trabalho. E isso não é só a parte técnica do negócio. Nossa, está até amassado. Tem que pôr num quadro. Ó, certificado King Engenharia Embrap, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Opinião Pública, tem a honra de conferir a empresa King Engenharia. 5 estrelas. O presente certificado de excelência, qualidade, compromisso e respeito com seus clientes, destacando no segmento de engenharia, Uberaba, Minas Gerais. Então, assim, não é uma empresa qualquer que ganha um certificado Top of Mind, né? Então, assim, você tem que saber trabalhar, saber entregar resultado para os seus clientes, saber conduzir o negócio como um todo e não só, de fato, a parte técnica, né? Uma cidade com 20 mil habitantes é interessante para trabalhar? Claro que é interessante, claro que é interessante. Provavelmente vai ter, sei lá, 1, 2 engenheiros na cidade. Com certeza, sei lá, deve ter 2, 3 engenheiros. Com certeza deve ter uma empresa de engenharia. Você pode começar trabalhando, sei lá, como licitações. Nós somos convidados a todo momento a participar de licitação em outras cidades, em cidades pequenas, porque lá não existe empresas para concorrer. A gente é convidado. Só que a política da empresa aqui é que a gente não gosta de trabalhar com dinheiro público, porque não paga. Então, mas você pode começar pequenas obras, pequenas reformas, e isso é interessante, entendeu? Serviço de pintura, compensa orçar por metro quadrado? Depende muito. Vou te dar um exemplo do que a gente fez uma vez. Antes da prefeitura abrir uma licitação, ela pede para 3 empresas fazerem um orçamento prévio para eles poderem depois liberar essa licitação. E aí eles precisavam que a gente fizesse o orçamento para trocar as lâmpadas dos pontos de ônibus. E aí a gente pensou, cara, quantas lâmpadas vão ser trocadas por dia? Vai ser trocada uma lâmpada por dia? Então o custo dessa lâmpada fica caro. Não sei, era coisa tipo assim, 20 mil lâmpadas que tinham que trocar. Então, eles vão liberar para trocar todas as lâmpadas de uma vez? Vai ser liberado para trocar aos poucos? Como é que vai ser essa liberação? Então, a gente ficou se questionando isso e ao final a gente teve a resposta que ia ser em 3 etapas. Essas 20 mil lâmpadas ia ser dividido em 3 épocas do ano. E assim a gente conseguiu quantificar. Trazendo para essa pergunta sua,
serviço de pintura, compensa orçar por metro quadrado? Imagina que você vai pintar uma casa. Então você vai fazer o levantamento de material, você vai fazer o levantamento de mão de obra para executar esse serviço. Mas você concorda comigo, se você for pintar 10 casas, a quantidade de material é a mesma, uma multiplicada por 10, claro, talvez a sobra ali que você consiga aproveitar, então acaba que no montante você consiga economizar material. Você pode comprar esse material direto da fábrica, como é uma quantidade muito grande, e a mão de obra você vai fazer um contrato de todas as 10 casas. Então você concorda comigo que essa mão de obra também vai sair mais barato? Então fica complicado fazer orçamento por metro quadrado de pintura. Por quê? Se for uma casa é um preço, se for 10 casas é outro preço, se for 100 casas é mais barato ainda. Entendeu? Você paga a equipe por diária? Bruno perguntou. Não, eu não pago a equipe por diária. Eu pago a minha equipe por produção. Olha, vamos combinar a execução de uma casa aqui. 15 mil reais, beleza. A gente divide por etapas, né? Ó, a fundação eu vou te pagar tanto, a impermeabilização mais tanto, a alvenaria tanto, reboco tanto, laje tanto, sei lá, telhado, e eu divido isso em várias partes. E conforme ele vai executando, a gente vai fazendo os pagamentos. Então a gente paga sempre por produção e não por diária. Na minha primeira venda, pessoa física, de imóvel financiado pela Caixa, vou precisar pagar imposto? Gabriel, é o seguinte, a questão de imposto é muito importante a gente ficar atento. Todo o valor que entra na sua conta, ela tem que estar de alguma forma comprovado. Então o que eu faço aqui na empresa para casas financiadas? A gente trabalha com cheque, a gente paga alguns fornecedores com os cheques do cliente, ou então a gente saca o dinheiro, paga a mão de obra e o dinheiro que entra dentro da conta da empresa, sim, é tirado nota fiscal. Entendeu? Então aí você tem que controlar isso. Porque imagina, você paga imposto para comprar material. Se você tiver que pagar imposto sobre o valor total da obra, você está pagando bitributação. E isso não é necessário. Você não precisa pagar esse tanto de imposto. Treliças como vigas e pilares são aceitas no financiamento de construção da Caixa? Treliça para pilar, não. Tá? Treliça para pilar, não. Treliça para viga, eu já vi liberar. Faz a canaleta com treliça dentro, já vi liberar. Agora, para pilar, nunca vi, entendeu? Não, e nem recomendo. Treliça é bom também para fazer verga contra verga, né? Como divulgar a empresa se ainda não teve obras? Félix, você não precisa divulgar realmente obra. Por quê? Eu falo muito isso. O seu cliente não quer comprar um projeto hidrossanitário. O seu cliente não quer comprar o reboco, o seu cliente não quer comprar a alvenaria. Ele quer comprar a obra pronta, ele quer comprar o prazer que ele vai estar dentro da casa dele, o convívio com a família, um conforto, a transformação que a obra, a casa, vai gerar na vida dele, entendeu? Então, o cliente não compra obra, as pessoas não compram obra, entendeu? Um exemplo claro disso é o seguinte, você vai na academia porque você gosta de fazer esteira? Você vai na academia porque você gosta de puxar ferro lá? Não, pelo menos eu não conheço quem goste, mas a maioria das pessoas, pelo menos, vão na academia porque querem emagrecer, querem ficar forte, querem diminuir o peso, ganhar massa muscular. Essa é a transformação que a academia faz na vida da pessoa e não o produto em si. Imagina uma academia começar a divulgar foto das anilhas, foto dos equipamentos, fotos do personal. Não é isso que o cliente quer, cara. A gente tem uma visão muito errada
em relação à divulgação do nosso trabalho para os clientes, entendeu? A gente tem uma visão muito errada e precisa mudar isso. O cara quer ter um ambiente legal para a família, um local confortável, que ele possa colocar a família dele lá dentro, que vai estar seguro, uma segurança, entendeu? Conforto, segurança são princípios que essa pessoa tem, que você precisa cumprir isso. E você pode divulgar isso de alguma forma, nas redes sociais, através de vídeos, através de imagens, de diversas maneiras. Não se utiliza mais aquelas lajotas de barro, igual antigamente. Sim, se utiliza sim, que a gente chama lajota cerâmica, né? Eu não uso nas minhas obras porque a estrutura da casa fica mais leve e é desnecessário uma obra com lajota. E o reboco que eu faço é de gesso. Construí um prédio e quero vender os apartamentos separados. O que devo fazer? O Wender Ávila perguntou isso. Wender, provavelmente, não sei se você está perguntando a parte técnica, que é a parte de desmembrar os apartamentos, né? Aprovar na prefeitura, alvará, habits, essas coisas. Eu não sei se você perguntou isso, mas acabei de responder que é isso que você precisa ter. Você precisa ter o habits para poder vender. E se você está perguntando a parte de marketing, né? Eu te aconselho, quando é apartamento, você colocar em uma imobiliária. Uma imobiliária é uma grande parceira para fazer a venda aí de apartamentos. Beleza? Antes de iniciar uma obra e ao finalizar é preciso de documentos, quais são e como consegui-los? Na hora de iniciar a obra, né? Você precisa dar alvará da construção, você precisa tirar uma RT, você precisa aprovar os projetos e pagar as taxas necessárias para isso. No final da obra, você precisa do habits e você precisa averbar no cartório o que foi construído. Beleza? É basicamente isso. Você tem um escritório em um ponto da cidade onde você faz reuniões com seus clientes. Vamos mostrar aqui meu escritório? Acho que eu nunca mostrei. Não, tem um vídeo mostrando o escritório. Vamos mostrar o escritório. Ó. Aqui é a entrada. Aqui tem uma entrada do escritório. Está um pouco bagunçado aqui, ó, mas aqui tem a cozinha, entra ali para a cozinha. Aqui tem a mesa de reunião. Aqui tem 2 câmeras filmando a gente. Ali está o Guilherme, meu parceiro. Essa mesa aqui fica três pessoas. Vira. Fica 3 pessoas trabalhando aqui durante o dia. E é isso. Aí, mais para dentro ali tem a minha sala com o meu sócio. E depois a gente tem um outro setor da empresa que a gente está desenvolvendo um aplicativo. Isso aí é um assunto daqui a uns 2 meses para a gente conversar. Quem perguntou sobre o escritório é o João Lucas. Já fez um processo de financiamento e na metade do processo o cliente desistiu? Já sim. Quando a gente assina um contrato de financiamento, eu assino com um cliente. E esse cliente acaba que ele contribui, eu assino um contrato com o cliente e esse cliente assume um compromisso comigo, contando que se ele desiste desse compromisso, ele vai ter que pagar uma multa por desistir do financiamento. Então acaba que poucas pessoas desistem por conta dessa multa, entendeu? E eu tenho gasto com isso, eu faço aprovação na prefeitura, eu tiro RT, eu faço o projeto, eu aprovo na Caixa e tudo mais. Então, o cliente pode desistir até a assinatura do contrato com a Caixa. Depois de assinar o contrato com a Caixa, nada faz ele desistir. A Caixa não aceita desistência, entendeu? Já tentou buscar uma parceria e a pessoa não quis ou inventou algo para não ser seu parceiro? Cara, eu não lembro de não ter conseguido fazer uma parceria. Na verdade, a gente costuma selecionar os nossos parceiros também. Seleciona através de ver o produto que eles têm, né? Se é legal, o jeito que eles trabalham, se a gente se dá bem
com a equipe da outra empresa, porque uma parceria, o seu nome também está em risco. Então, se ela não quis fazer parceria com você, cara, é melhor do que tivesse feito e não tivesse dado certo. Porque não dar certo te daria mais prejuízo do que realmente tivesse dado certo. Então, vá em busca de outros parceiros e assim você vai conquistar pessoas que realmente estão engajadas com o seu negócio, beleza? Você podia fazer um curso de como começar uma obra, projeto, anteprojeto e cronograma inicial. Ô, Júnior, podemos pensar nisso, cara, mas assim, em relação à obra, cara, hoje na internet tem muita coisa gratuita e muito conteúdo bacana na internet sobre isso. Sobre projetos, sobre execução de obra, anteprojeto, cronograma, tem muita coisa mesmo. Dá uma pesquisada depois no YouTube, que você vai encontrar bastante coisa legal. Você poderia dar um exemplo de alguma campanha de marketing da King. Muito legal você tocar nesse assunto, que é o seguinte, eu fiz uma parceria há uns 2 anos atrás e essa parceria me trouxe muito cliente. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que segurar todos os investimentos que a gente fazia antes nas redes sociais da minha empresa, porque eu não estava dando conta de atender todos os clientes, de atender toda a demanda de clientes que estava vindo para a empresa. Então, acaba que eu fui estudando marketing, sim, e eu apliquei o marketing no meu negócio aqui nesse Instagram. Acaba que eu atraio muito cliente por aqui também, mas no Instagram da empresa eu tive que dar uma segurada, porque todos esses clientes vieram de 2, 3 parcerias que a gente fez. Então, eu posso falar que, sei lá, nunca nem faltou clientes aqui pra gente, mas tem que saber trabalhar com as parcerias, tem que saber trabalhar com o marketing certo para isso também. Beleza? Então, eu não tenho uma campanha de marketing da King para te apresentar. Dicas para quem está aí começando o próprio negócio. Primeira coisa, tenha inteligência emocional. Começar o próprio negócio, você vai se deparar com situações que você nunca viveu antes. Então, você precisa de inteligência emocional. Não se desespere quando faltar cliente. Vai acontecer em algum momento de não ter cliente. Você tem que entender que isso é normal. A área da construção, ela passa por vários ciclos de alta e baixa. E você tem que estar preparado para resistir a esses ciclos de altas e baixas, de modo que você fique de forma mais linear possível ali. E o seu crescimento seja linear e não acompanhe os picos que o mercado oscila. Você tem que fazer uma trajetória mais linear e isso vai te ajudar no seu crescimento, entendeu? Se você for acompanhar o mercado, você vai falir em algum momento. Você precisa entender alguns conceitos para poder ter um crescimento linear e não se arriscar e acompanhar o mercado. Deixa eu ver mais dicas para quem está começando o próprio negócio. Captação de cliente. Entenda da parte jurídica. Parte jurídica é essencial. Muita coisa que você negligencia hoje, você é obrigado a fazer. Muita coisa que você negligencia hoje, você é obrigado a fazer. Então, preste muita atenção na parte jurídica do seu negócio também. Como faz o seu primeiro cliente ter confiança em você, sendo que você não tem um portfólio? Você vai falar, cara, eu fiz engenharia, sou formado, estudei para isso, não executei nenhuma obra ainda, peço o seu voto de confiança para executar a sua obra. Como eu não executei nenhuma obra, eu vou dar o meu melhor para que a sua obra seja a melhor de todas. Por quê? Ela vai servir como o meu portfólio. Eu quero a sua obra como exemplo para mim ter outros clientes a partir da sua obra. Então, me confia esse trabalho, que eu tenho certeza que eu vou te entregar um excelente produto, a sua obra vai ser a melhor possível. Eu sou o melhor que você pode escolher nesse momento. Ramon Olímpio,
como me destacar como estagiário na obra? Até o Danilo Lorenzetto fala, né? Faça mais do que te pedem 100% das vezes, né? Mas, cara, traduzindo isso em miúdos, o que ele quer dizer é o seguinte. Você, como estagiário, não precisa esperar que as pessoas te mandem fazer alguma coisa para você realmente ir lá e fazer. Um exemplo. Você está vendo, você está executando a obra. Você está vendo que está faltando tijolo. O pedreiro às vezes te deu uma dica, ó, tô achando que vai faltar tijolo. Você viu isso. Chega no engenheiro e fala, olha, conversei ali com o pedreiro, parece que vai faltar tijolo. Aí você tem que fazer mais do que isso. Você tem que falar, olha, eu contei quantos tijolos tem, vi mais ou menos a área que a gente precisa fechar ainda. E para isso nós vamos precisar de comprar mais 500 tijolos, mais 1000 tijolos. Pronto, isso é entregar mais do que te pedem, entendeu? Isso é surpreender as pessoas que estão te contratando. Isso é um exemplo que eu dei, isso acontece de várias maneiras. Durante a obra você pode fazer isso várias vezes. Você conversando com a equipe de obra, você vai ter várias ideias que você pode levar para a empresa, que vai ajudar ela a não parar a obra, não deixar faltar material, evitar retrabalho. Por exemplo, você é estagiário, mas você sabe que precisa de colocar a verga e a contra-verga. Então, o pedreiro chegou ali no ponto de pôr verga e contra-verga e, por algum motivo, ele não pôs. Você tem que ir lá e conversar com o pedreiro. Se ele falar que não vai pôr, você pega e reporta essa informação aos engenheiros que são responsáveis pela obra e tudo mais. Então, vocês entenderam os detalhes que você tem que fazer durante o dia para você se destacar como estagiário? Quando eu trabalhei de estagiário, eu pensava assim, cara, o que ninguém quer fazer? O que ninguém quer fazer? Ninguém queria entregar os apartamentos. Eu trabalhei em 2 torres de apartamentos. E ninguém queria entregar os apartamentos. Por quê? Ia ouvir encheção de saco de cliente, ia ter que ir retrabalho, fazer lista de checklist, executar troca de piso, conferir se o piso está choco. Ninguém queria. Por ninguém querer, eu peguei e falei, cara, eu vou fazer essa entrega para os proprietários. Eu entreguei 68 apartamentos, eu conhecia o nome, eu conhecia todos os proprietários, eu sabia o nome de cada um. Se me falasse o nome do apartamento, eu sabia falar quem que era o dono, eu sabia falar qual que era o problema que tinha naquele apartamento, eu sabia falar quem ia resolver e quando ia acabar e quando eu ia entregar aquele apartamento. Então, assim, eu dominei a área de entrega de apartamento. Eu sabia tudo daquilo ali. Eu sei até hoje o nome de proprietários de apartamentos que tinha naquela época. Por quê? Eu peguei uma coisa que ninguém queria fazer, que achava chato, que não queria, e eu decidi me destacar naquilo. Na hora que a gente partiu para a execução da Torre B, né, que isso foi na entrega da Torre A, na hora que a gente partiu para a execução da Torre B, a gente fez uma reunião, e nessa reunião, o engenheiro programou essa reunião, e aí a gente poderia falar alguns assuntos, alguns tópicos que a gente poderia melhorar na Torre B, que foram causadas na Torre A. E quando ele fez essa reunião, quem era a única pessoa que sabia quais eram os problemas que tinham acontecido na Torre A? Eu. E nesse momento, eu praticamente falei todos os problemas que aconteceram na Torre A. Por exemplo, tinha uma viga que chegava, eu lembro claramente desse detalhe. Eu lembro que uma viga chegava no pilar e a janela encontrava bem nesse lugar. E acontece que, na hora que colocava o alisar de alumínio na janela, né, o acabamento, eles estavam na Torre A cortando o alisar de alumínio por conta que tinha a viga ali naquele lugar. E nesse momento eu peguei e eu falei, olha, no projeto estrutural consta aqui, né, uma viga, acho que não deve mexer nesse projeto estrutural, mas que tal a gente mexer 5 centímetros a janela para o lado direito, por exemplo. Aí, falar, mas por quê?
mostrei a foto do problema que estava acontecendo em todos os apartamentos. Falou, cara, realmente, ficou feio esse detalhe aqui. Então, acabou que a gente reuniu e todos os detalhes que eu apontei ali foi melhorado na Torre B. Então, a Torre B foi entregue com muito menos problemas. Por quê? Porque eu sabia o que tinha acontecido na Torre A. A Torre A tinha acontecido problemas de infiltração do banheiro de um apartamento para o outro. Aí dava retrabalho que tinha que refazer o gesso, resolver o problema da infiltração. Cara, era muita coisa. E eu peguei, coloquei as cartas na mesa ali e eles decidiram melhorar realmente isso nos outros apartamentos, na Torre B. E até hoje eles fazem, já ouvi falar que eles fazem manutenção na Torre A, mas a Torre B não faz manutenção, por conta que a gente fez essas melhorias aí. Você estagiou ou trabalhou quanto tempo antes de abrir a empresa? Eu estagiei durante uns 4 anos, eu fiz essa obra de prédio. Rapaz, vai chover, né? Eu fiz uma obra de 2 torres de apartamentos, 17 andares, com 4 andares por apartamento, dá 68, 126 apartamentos no total. E depois eu fui para uma obra de 1.080 casas, onde eu fiquei ali acho que 7, 8 meses acompanhando a execução. Essa obra era aquelas que antigamente tinha muito empreendimento Minha Casa Minha Vida, faixa 1, faixa 1,5, que a gente entregava casas sem laje, que a gente entregava casas no radier, e eu trabalhei também nessas casas executando. Então foi muito bacana também essa experiência. Cara, estágio para mim é o que eu falo, vale mais do que praticamente a faculdade. Porque hoje eu aplico, sei lá, 80% do que eu aprendi na faculdade, e 80% do que eu aprendi no estágio, e 20% do que eu aprendi na faculdade. Eduardo, tu acha que reforma sempre será um nicho bacana para se trabalhar? Para fazer a captação desse nicho, tu acha interessante a distribuição de flyers em alguns pontos da cidade com a sua marca? Fala, Wagner, beleza? Wagner, cara, a área de reforma eu acredito que daqui a alguns anos, quando a gente meio que diminuir o déficit habitacional do Brasil, a área de reforma vai ser muito grande no Brasil. Daqui, eu acho que em 10 anos mais ou menos, a área de reforma vai começar a disparar e obras novas vai tender a diminuir. Porque daí não vai ter mais a parte, não sei, eu acredito muito nisso. Eu já li coisas sobre isso, que futuramente vai acontecer, mas distribuir flyer em alguns pontos da cidade, eu não acredito que seja a melhor opção de divulgação. Vou te dar um exemplo. Hoje eu fui almoçar com meu sócio, a menina que fica na parte de orçamento, engenheira na parte de orçamento, e um estagiário. Nós estávamos em 4 pessoas. Tinha no restaurante aquele local que fica o guardanapo. Eu almoço nesse restaurante quase todos os dias. Hoje que eu fui ver que tinha uma empresa, colou uma marca ali no guardanapo. Então assim, tem quase um ano que eu almoço nesse lugar e hoje que eu fui ver. Por quê? A gente chega no restaurante lá, cada um tem um celular na mão e a gente pega e vai responder as pessoas, responder cliente, ver Facebook, ver Instagram e acaba que não vê o que está na frente, cara. Não vê o que está na frente, está na mesa. Então assim, eu não acredito que você vá atingir pessoas que você quer com o flyer. E você não tem como medir isso. Então, conversa com ela para nós. Então, para você ajustar isso, cara, hoje eu acho que as redes sociais te ajudam muito nessa questão, entendeu? Boa noite, Eduardo. Você disse que seu sócio trabalha na área de empresas. Qual serviço oferece para empresas e como chegar até elas e conquistar trabalhos nessa área? Quem perguntou? WK Engenharia.
Então, é o seguinte, meu sócio ele é engenheiro eletricista e em 2016, mais ou menos, a gente fez um galpão e depois esse galpão foi alugado. E quando ele foi alugado, uma indústria alugou ele. Então a gente executou toda a parte da indústria, a parte civil dentro da indústria. E meu sócio tomou conta da parte elétrica dessa indústria. E depois disso, eles gostaram tanto da gente que a gente tem contratos há 2 anos de manutenção. Então nós temos um funcionário registrado dentro dessa indústria. Meu sócio vai lá 1 vez por semana, 2 vezes por semana, para ajudar em alguma parte da manutenção, em alguma coisa nesse sentido. A gente não busca cliente para isso. A gente não faz captação desse tipo de cliente para a indústria. Mas a gente tem eles porque é da família já, entendeu? Nós estamos com eles há 4 anos, 3 anos já. Então não tem como abandonar eles. Vixe, vai chover muito. Entendeu? A gente não busca esse tipo de cliente de indústria, de fato. A gente trabalha mais com residencial de verdade. Mas a gente mantém eles por afeto. A gente gosta deles, pra gente estar lá fazendo esse trabalho não é dificuldade pra gente. A gente ajuda eles ajudam a gente também e tá tudo bem. O que vocês acharam dessa live assim de perguntas e respostas, bate-papo, mais tranquila, descontraída? O que vocês acharam? Me fala aí se vocês gostaram desse tipo de live. Dá o feedback aí pra mim. Hoje em dia você acha essencial agregar um Instagram para a captação de clientes? Sim, eu acho interessante você fazer a captação através de Instagram, Facebook, mas para tudo isso tem técnicas, tá? É o que eu falei no Stories esses dias. Não é só postar foto, não é só fazer Stories, tem uma estratégia por trás disso, beleza? Pessoal, 1 minuto e pouquinho para finalizar a live. Muito obrigado a todos vocês. Se vocês gostaram do conteúdo, compartilha com seus amigos, tira um print da live aí, me marca nos stories que eu vou repostar todo mundo lá. E tem muito conteúdo legal também no meu YouTube, meu canal do YouTube. Eu estou começando a engatinhar lá no YouTube. Se vocês puderem me dar essa moral lá, vai lá no YouTube, tem muita coisa legal lá, beleza? Pessoal, um abraço, boa noite para vocês, fiquem com Deus. Amanhã tem live com o Leonardo Tulli também, da Tulli Engenharia, e eu espero vocês lá também, beleza? Abraço, boa noite.